Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à minha, à sua, à nossa TV Araxá Educa. Hoje, Matemática Maker, professor Alírio com vocês. Qual que é o assunto da aula de hoje? Indústria 4.0. Bom, há umas aulas atrás eu já havia falado sobre esse assunto, tá? Indústria 4.0. Hoje nós vamos detalhar um pouco mais. O que seria isso, tá? Você sabe o que quer dizer indústria 4.0? Tá, vamos lá. Ó, definição. Indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistema cyberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso tudo, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais, tá? O foco da quarta revolução industrial é a melhoria da eficiência e produtividade dos processos. Ou seja, amanhã ou depois, você, que hoje é aluno, vai se tornar ou funcionário de uma grande empresa, funcionário de uma empresa que já se utiliza da indústria 4.0, ou desses conceitos, ou até mesmo vai montar uma indústria para você, por que não, né? Você tem que ter isso em mente, que a revolução das coisas, da indústria vem mudando. E nós precisamos mudar também, né? Então temos que começar agora, como estudante, tá? Bom, tá aqui, ó. Tá assim, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta, tá? A expressão ST, ND, NDRD, isso é porque tá em inglês, tá? Eu peguei de um site essa figura. Vejam bem a figurinha, ó. Tem a figurinha aqui, um mecanismo aqui, um foguinho aceso, né? Aquelas máquinas a vapor. Depois aqui umas indústrias, aqui uns carros, uns braços robóticos. Professor, mas aqui é braço robótico aqui também. Mas tem uma diferença, não tem? Olha aqui para você ver. Esses sinais aqui é de quê? Ah, de Wi-Fi, professor. Antigamente eu precisava de fio para poder mandar comando para o meu braço robótico. Hoje a gente pode fazer isso de um celular, né? De uma plataforma, de um tablet. Eu posso andar pela minha indústria e movimentar os robôs, os braços, só usando um tablet, ou só usando até mesmo um celular. Então diz para nós o seguinte, lá na primeira, né, primeiro momento da indústria, né, que saímos do estado do momento extrativista, né, que é você tirar coisas da terra, ou plantar, colher, e partimos para a indústria, a industrialização. O primeiro momento era a mecanização, energia da água, energia do vapor. As primeiras máquinas antigas eram movidas a vapor, né? Até pela força da água, se utilizava a força da água. Num segundo momento, ou na segunda revolução industrial, a produção já foi em massa, linha de montagem, né? Eletricidade. Você já deve ter ouvido falar dos carros da Ford. A Ford foi a primeira indústria automobilística a criar essa linha de montagem. Então os carros iam passando, né? E o chassi, depois mais à frente colocava as rodas, depois mais para frente colocava o motor, depois um pouco mais lá na frente colocava a carroceria, chamava, né? Ou adotou-se o nome de linha de montagem. Começou lá com Ford, mais de 100 anos atrás. Depois, a terceira revolução, né? Quando veio a computação e automação. Computação e automação. Já estávamos usando computador, né? E braços automáticos que faziam movimentos. Pega a peça aqui e coloca ali. Ou aquele braço que ia fazer um ponto de solda aqui, um ponto de solda aqui, recolhia, passava o carro, vinha o próximo carro, ponto de solda aqui, um ponto de solda ali. Então, enfim, essa parte de automação. Então, nós estamos nos preparando para a indústria 4.0, que seria a nossa quarta revolução. Então tá o que? Sistemas cyberfísicos, ok? Então o que são sistemas cyberfísicos, tá? É a evolução da computação, porém com robótica, com sensores, com equipamentos que vão tomar a decisão de fazer algo por conta própria, né? Exatamente não tão assim, porque o homem está por trás de tudo, controlando, monitorando, né? Gerenciando. Mas eles tomam determinadas atitudes, por exemplo, vamos supor que alguma coisa saia fora da nossa rotina. Vamos supor que um funcionário passe próximo de um braço robótico desse. Ele tem sensor para dizer o seguinte, ó, eu não posso continuar fazendo aqui, porque se eu continuar à frente, eu posso machucar o funcionário. Então ele tem essa autonomia, né? Os novos sistemas têm isso, tá? A modernidade da indústria é isso. Como surgiu a matemática maker, né? Vou relembrar vocês, quem perdeu a primeira aula, falamos assim, ó. Na área denominada matemática e suas tecnologias, então,
A BNCC, quer dizer, a Base Nacional Curricular Comum, conceitua a disciplina como? Então a disciplina hoje ela chama matemática e suas tecnologias. Eu vi gente assistindo nas nossas aulas aqui, na nossa TV Araxá, dizendo o seguinte: eu sou professor de matemática, eu só estou falando em robótica, eu estou falando em equipamentos, né? Mas é isso, ó, matemática e suas tecnologias, tá? Então estão associadas, tá? Bom, ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. E uma ciência viva, né? Em constante mudança, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, novas descobertas, né? Inclusive com impactos no mundo do trabalho. Então tá lá, Base Nacional Comum Curricular 2018. Isso desde 2018, já vamos para 5 anos que isso está lá explicando, falando sobre isso. Tá? Bom, você, aluno de hoje, será preparado para a indústria 4.0 e a matemática Maker irá contribuir para essa sua formação. Por esse motivo, a matemática Maker pode ser desenvolvida em todos os anos escolares. Eu ouvi dizer que é só no ensino médio que a gente vai ver robótica. Eu ouvi dizer que é só no ensino médio que a gente vai falar dessas novidades. Não, todas as séries. Vamos começar desde do primeiro ano, falar em tecnologia, avanço, modernidade, né? Sinal de Wi-Fi, né? Comando à distância, controle por celular, controle por tablet à distância. Bom, o que nós vamos aprender com a matemática Maker? O ensino de conceitos de robótica, automação, inteligência artificial, programação e jogos digitais foram inseridos no escopo da matemática no Ministério da Educação e Cultura no ano 2018. Tá? Demos exemplos aqui, aquelas lâmpadas nós chamamos de LED, uma pilha, né, que é o gerador de energia, e se eu juntar essas peças aqui, eu consigo montar o quê? O nosso robozinho. Pessoal, nós vamos montar robozinho? Vamos montar robozinho aqui em cima da mesa aqui. Nós vamos mostrar para vocês como é que funciona o princípio do conhecimento, tá? Depois vocês vão se desenvolver isso lá na escola, em determinadas matérias vocês vão desenvolver isso lá, tá? Impactos na indústria 4.0. Você, aluno, deve se preparar para as mudanças, postos de trabalho e interação homem-máquina. Vamos entender o que seria então o posto de trabalho. Tem emprego que existe hoje que provavelmente no futuro não vai ter mais, porque vai ser tudo automatizado, vai ser tudo robotizado. Então não vamos ter essa referência mais, né? Então tem emprego que vai deixar de sumir. Mas ao mesmo tempo eu vou ter uma interação homem-máquina. Quer dizer, quem vai trabalhar com essas máquinas no futuro tem que saber operar um celular, tem que saber fazer comando, tem que saber talvez um pouco de programação, dependendo do seu cargo que você vai ocupar. Então você vai ter que ter conhecimentos a mais, além. Professor, tem profissão que não apareceu ainda? Tem, nós temos certeza que tem profissões que vão surgir nos próximos anos em função dessas mudanças da indústria 4.0. Nós temos certeza disso. A gente só não sabe qual que é ainda, porque lembra da definição? A tecnologia em constante mudanças, né? Mudanças. E tudo isso é para quê? Para melhorar a vida do ser humano, para melhorar a vida das pessoas no seu dia a dia. Tá? Professor, mas se tudo for robô, vai acabar os empregos? Não. Alguém tem que dar manutenção no robô, alguém tem que dar o comando para o robô, alguns comandos, né? Não todos talvez, porque ele vai ter autonomia. Mas tem que ter gente por trás disso. E outras profissões que vão surgir em função dessas daqui. Ok? Bom, então tá lá, né? Cidadão, talvez não precisa mais trabalhar lá no meio da indústria, lá no meio da poeira, ele vai simplesmente com um tablet na mão, ele vai comandar os caminhões, né? Por exemplo, eu sei que tem caminhão aqui, nas nossas mineradoras, que eles funcionam sem motorista já. Ele vai sozinho. Ele vai lá para a mina, a carreta enche ele, assim que ele vê que está com a capacidade dele cheia, ele faz a manobra e volta e faz o descarregamento do mineral lá no local apropriado, sem motorista. Então esse é o futuro chegando, tá? Então tá aqui os braços robóticos, tá? Objetivos. Nós temos alguns objetivos. Nós vamos focar no primeiro. Por enquanto nós vamos trabalhar aqui, menos custos, tá? Sempre. Tudo que nós vamos fazer da agora para frente, eu vou pensar, como que eu posso economizar?
Mas pensar antes, planejar, planejamento. Nós vamos fazer um planejamento. Eu vou fazer um corte, eu vou pegar essa folha aqui, ó, nós vamos ter que cortar ela, né? Fazer uma planificação. Professor, eu posso pegar aqui meu cubo, eu tenho meu cubo aqui, eu vou colocar aqui no meio e vou recortar, certo? Não, errado. Errado. Tem que pensar primeiro, como é que eu vou cortar? Como é que vai ser feito esse corte? Né? Como é que nós podemos fazer? Ah, tem uma disposição correta na folha? Tem para a gente economizar. Economizar papel, economizar cola, economizar trabalho. Vamos ver aqui? Ó, operações em tempo real também faz parte. Manufatura modular, operações integradas e otimização. Menos custos. Nós vamos focar nessa parte aqui, ó, menos custos. Diminuir os gastos, evitar prejuízos. Professor, não é a mesma coisa? Não. Não. Eu posso diminuir os gastos, tá? E eu posso também evitar prejuízos. Evitar prejuízos é que eu falei para você, trabalhar com planejamento. Diminuir os gastos, hoje o que a indústria faz? A indústria está trabalhando. Parou de vender, não está tirando pedido, o que ela faz? A primeira coisa, demite funcionário. Tá certo ou não? A gente quer isso? Claro que não. Claro que não. Então, diminuir gasto é fácil. Diminui, eu tenho uma panda também embora, dispensa todo mundo, não tem mão de obra para pagar, as máquinas não recebem salário. Então, se eu diminuir a produção, né, tirando, mandando gente embora, eu já diminui meus gastos. Mas e evitar prejuízo? Bom, evitar prejuízo é trabalhar de forma planejada, de forma organizada, de forma pensada, usando a matemática Maker. Através da matemática Maker, que nós vamos começar desde agora. Enquanto nós somos estudantes, vocês são estudantes, pensar no futuro próximo, tá? Tecnologia de embalagem. Você já ouviu falar dessa matéria? Não? Tá. A utilização de tecnologias nas embalagens também pode ser uma grande aliada quando o objetivo é minimizar a geração de resíduos, diminuir resíduos, né? Não é só economizar, mas também diminuir todo aquele resto que sobra de uma produção, de uma fabricação de determinado produto. Novos processos já permitem, por exemplo, reduzir significativamente a quantidade de material usada nas embalagens, sem que ela perca em resistência e qualidade. Eu posso mexer na embalagem? Posso. Eu posso diminuir a quantidade de papelão, porque às vezes a embalagem está grande, o produto está até balançando lá dentro. Então diminui. Vocês já perceberam isso? Quando você abre um produto, ele a conta certinha da embalagem, tá? Aquilo ali tem um propósito. Manter o produto lá dentro mais bem acomodado, mais bem firme, vamos falar assim, para não ficar dando solavanco no transporte, mas ao mesmo tempo reduzir a quantidade de material, tá? Que você vai usar na sua embalagem. As embalagens são projetadas a partir do produto e não o contrário. Eu não faço a embalagem para colocar o meu produto lá dentro. Não, eu pego o produto, vamos tirar as dimensões desse produto e vamos fazer a embalagem que ela seja o mais próximo do meu produto. Um lugar bacana para desenvolver essa área aqui é na área de cosméticos. Por quê? Porque eles colocam embalagens mais sofisticadas, eles colocam uns vidros de perfume sinuoso, né? Ninguém faz aquele de perfume reto mais. Ou faz triangular, ou faz trapezoidal, ou faz de forma diferente, para chamar a atenção dos clientes. E quem trabalha com isso, professor? Design. Pessoas da área de design, pessoas da área de tecnologia de embalagem. Então vocês estão percebendo que novas profissões vão surgindo? Elas são confeccionadas, né, as embalagens, de modo que o produto, fique perfeitamente acondicionado, utilizando-se a menor quantidade de material, reduzindo-se o custo e possíveis resíduos. Aí vem a pergunta, como é que é? Não entendi, né? Vamos lá, vamos à prática. Usando a planificação como exemplo. Eu vou usar a planificação. Lá na escola a gente aprendeu, né? Durante os anos escolares vocês aprenderam a planificar. Planificar é planificar um poliedro, por exemplo. Então eu vou pegar um poliedro, preciso fazer um poliedro. Tá? O que eu preciso fazer? Bom, eu vou planificar esse poliedro. Então, primeiro eu vou desenhar na forma aberta, vou fazer as dobras, colar para ele fique aquele objeto com volume no espaço. Nós chamamos de poliedro, tá? Então vamos lá. Vamos supor que para condicionar o nosso produto precisaremos de uma embalagem quadrada. Vamos começar a forma mais simples, ou melhor, um cubo, tá? Como é que fica aqui, ó? Então tá aqui, ó, o cubo, né, com a sua formação. E como reduzir custos com a embalagem, tá? Tudo começa na planificação da mesma na indústria de embalagens. Então tá aqui, ó. Primeiro a gente faz o desenho, né?
numa folha de papel, depois a gente recorta, aí sim, é ter o modelo. E esse modelo tem que ser colocado dentro de uma folha maior, num espaço maior. E a gente coloca um nessa posição, o outro nessa posição. Você viu que a gente reduziu aqui, ó, bem encostado no outro, para reduzir os desperdícios de material, tá? Ó, 3 peças na mesma folha, tá? Então tá lá, ó, reduzir as perdas entre as embalagens. Ó, nós vamos continuar esse assunto na próxima aula, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, uma planificação, estão vendo aqui, ó, uma planificação aqui. O que ele fez aqui? Ele colocou uma de cabeça para baixo e colocou uma do lado de cá. Você viu como é que a gente aproveitou muito mais o papel, colocando nessa disposição dessa forma? Quer dizer, num espaçozinho pequeno eu consegui colocar 3 planificações. É isso que a gente quer que você faça na sua aula, no seu dia a dia. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez e até lá. Na nossa próxima aula, tenham todos bons estudos.